Olá, amigos do nosso Lar Francisco de Assis. Meu nome é Felipe e eu estou aqui para mais um episódio do Estudo do Evangelho Online. Hoje nós vamos discutir o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, especificamente os itens 10 a 12, que correspondem à seção Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Essa sessão começa com uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48, que é uma parábola que Jesus conta sobre o servo que sabe a vontade do Senhor, mas não executa, né? Ele apresenta essa figura desse servo como sendo passivo de repreensão, porque ele sabia o que tinha que fazer e não fez, né? Diferente de um outro trabalhador que tivesse sido colocado ali diante das tarefas sem orientação, sem que lhe tenha sido dito claramente qual era o seu papel e qual era a sua atividade. Esse não poderia ser cobrado da mesma forma, porque ele não tinha todo o conhecimento necessário para a boa execução da sua atividade, né? E isso vem para nós como uma orientação no sentido de que aqueles que já tiveram contato com os ensinamentos do Cristo, com as orientações do Evangelho, estes estão aptos já a colocar em prática esses ensinamentos. A estes não será mais dada a desculpa da ignorância, né? A estes não terá mais o atenuante de alegar que não sabia como era para se portar, o que era para fazer, qual era o seu objetivo, né? Estes agora, detentores do conhecimento, detentores da sua consciência, no sentido de orientá-los a conduzir-se corretamente dentro dos preceitos das leis naturais, leis divinas, né? Este está sendo, então, mais cobrado agora por ter tido acesso a essa orientação, né? Se a gente imaginar um exemplo de uma criança, né? A gente não pode cobrar da criança que está ali nos seus primeiros anos escolares problemas de matemática muito elaborados cobrados para aqueles que já estão nos anos finais de estudo, né? A cada um será cobrado de acordo com o que já lhe foi dado de educação, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. Esse é, é o que se orienta, né? Mas aí a gente pode pensar, tá, mas essa orientação vinda de Jesus, através dos evangelhos, só deve chegar então aos cristãos. E dentro dos cristãos, ainda tem aqueles que não entenderam corretamente as orientações. Então, é uma parcela, digamos, menor da humanidade, né? E aquelas populações que seguem outras orientações religiosas, aqueles grupos, né, que têm outros líderes, outras figuras orientadoras, né? A espiritualidade ela é tão organizada nesse sentido, que as boas orientações também chegam a essas pessoas, né? Se você pegar o budismo, o hinduísmo ou qualquer outra filosofia religiosa, né? Você vai ver que lá também tem os seus ensinamentos, né? Muito similares até com o que se prega no cristianismo, que o que foi trazido por Jesus, né? Então, essas ideias, essas orientações, elas estão difundidas. E a espiritualidade trabalha na difusão destes ensinamentos, né? A importância, por exemplo, do espiritismo, levando também essas orientações a pessoas que já estavam afastadas da igreja, que já estavam afastadas dos cultos mais tradicionais, né? Fazendo chegar aqueles que não viam mais nas religiões tradicionais um chamativo, um apelo,
né? E com as novas ideias, com a razão sendo colocada a, 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 frente a frente com a fé e construindo uma fé fortalecida por isso, essas pessoas passam também a serem detentoras desse conhecimento e conhecedoras dessas orientações, né? E aí o item seguinte, ele fala de uma passagem de João, no capítulo 9, versículos 39 a 41, quando Jesus diz que veio ao mundo para fazer com que os que não viam passassem a ver, né? E aí um sacerdote, né, um fariseu, perguntou a Jesus se eles também eram cegos, né? E Jesus disse: não, se vocês fossem cegos, talvez vocês não tivessem pecados. Mas justamente porque vocês veem, é que vocês serão cobrados sobre suas ações, né? Porque Jesus representava aí na visão este contato com os ensinamentos. Os fariseus eram estudiosos, né, das leis daquela época, né? Leis religiosas, leis morais, né? E mesmo com todo esse conhecimento, optavam por não colocá-las em prática. Então, para Jesus, naquele diálogo, era muito mais grave este que via, mas fazia questão de não praticar, né? Então, aqueles chamados então de cegos poderiam ter a sua visão ao ter contato com os ensinamentos. Conhece a verdade e a verdade te libertará. É nesse sentido, né? O conhecimento trazido por Jesus, os ensinamentos trazidos por Jesus, é a luz que faz com que a gente enxergue a nossa realidade, a nossa verdade como espíritos, não só aquela parte da nossa vida que é essa parte material, essa que os nossos olhos físicos enxergam, né? Então que a gente possa, confrontado com esses ensinamentos, nos tornarmos verdadeiramente pessoas melhores. E nós não nos tornaremos pessoas melhores só pelo conhecimento, né? A gente costuma dizer que a gente tem duas colunas de sustentação: a coluna da inteligência, do conhecimento, e a coluna da moral, né? Não adianta a gente só fortalecer uma das colunas, a gente não vai estar firme, né? A gente vai precisar trabalhar na outra sustentação, que é a sustentação moral. E a sustentação moral virá também da aquisição de conhecimento. Se eu me esclareço, eu passo a saber verdadeiramente o que é certo e o que é errado. E com isso, com esse conhecimento, eu passo a ter capacidade de exercer meu livre-arbítrio com muito mais força, optando por aquilo que eu entendo como correto. Que essa opção, que essa intenção de fazer as melhores opções e a ação de fazer essas opções e pôr em prática essas opções, nos tornem verdadeiramente pessoas melhores. Grande abraço a todos e até a próxima.